Olá pessoal, todos que acompanham os canais da Feed and Food, mais uma entrevista exclusiva aqui diretamente da FEICORT em Presidente Prudente. Ao meu lado, André Locatelli, gerente executivo da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. André, muito obrigado pelo seu tempo, por falar aqui conosco, Prazer. Viu? E a Feed and Food tem uma parceria muito boa com a CNB na produção de conteúdo, desenvolvimento de informações da parte de genética. E, André, eu quero saber de você um pouquinho. Quais são as informações importantes que ele pode trazer sobre a genética no Brasil, a evolução desse mercado, principalmente da parte da Nelore? Como que você avalia essa evolução? Perfeito. O Nelore, acho que ele hoje representa mais de 80% do rebanho de corte nacional, e essa evolução veio justamente em função desse melhoramento, da seleção que a raça teve dentro do país, né? A raça, lógico, tem as suas características de rusticidade, adaptabilidade ao ambiente tropical, né, a fertilidade, mas justamente a seleção genética para maior produtividade, para as melhores características de mercado, é que veio trazendo essa evolução, essa agregação, essa conquista de mercado. Então hoje a raça Nelore, além de produzir muito volume com eficiência, né, atendendo o amplo mercado de commodity que a gente tem, o Nelore também hoje ele é capaz de atender mercados segmentados e mercados exigentes pela qualidade da carne, né, graças ao trabalho feito pelo pecuarista brasileiro, junto com as indústrias de insumos, com a ciência brasileira que tem feito a pecuária evoluir assim. Ô André, o protagonismo da pecuária brasileira em nível mundial passa pelo avanço genético. Como que é feita a análise hoje do que é necessário avançar, evoluir? A gente fala de marmoreio, fala das necessidades ambientais, sustentabilidade, tantas questões envolvidas na produção de genética também. Como é que vocês avaliam isso? Olha, acho que a grande referência é justamente a gente sempre olhar para o mercado, ver o que o mercado está demandando. Em linhas gerais, a grande realidade é que o mercado ele demanda, na sua maioria, produtos, óbvio, que sejam saudáveis em primeiro lugar, né? Que ele seja produzido respeitando o meio ambiente, tá? E o fator custo, sem dúvida nenhuma, ele é muito prevalente, né, pensando de forma mais ampla. E nesse sentido, a gente tem no país condições ótimas, né, condições climáticas, condições naturais que permitem isso e que fazem do produto brasileiro extremamente competitivo. Que eu acho que dessa forma nós vamos continuar sendo. E sempre, com objetivos mais específicos, olhar tendências de mercado, né? Por exemplo, a demanda por carne com marmoreio, a demanda de carne com uma certificação específica, que tudo isso o Brasil tem condições de genética, tem condições de mão de obra, tem condições climáticas para produzir. Então, eu acredito que hoje nós temos no país condições ótimas para seguir de forma muito competitiva e com capacidade para atender mercados específicos. Perfeito. André, a gente sabe que a análise genética, os estudos genéticos demandam muito tempo. Cada fator a ser analisado são 5, 10, 15 anos de análise, né? Como que a CNB trabalha a genética do futuro? O que se esperar da genética evoluindo do futuro? Eu acredito que, como eu disse, a pecuária, a genética, ela sempre tem que primar pela eficiência e pela produtividade, né? Porque com isso você tem animais mais jovens, mais pesados, com uma cobertura de gordura que atenda ao mercado, seja ele qual for, e dessa forma a gente tem condição de agregar qualidade e agregar resultado no bolso do produtor. Esse acho que é o principal, né? E sempre apostar na seleção para características que primem pela qualidade, para estar preparado para atender as demandas de mercado. Eu acredito que a genética do futuro nós já temos no presente.
e já temos ela espalhadas em diversos cases de sucesso. Para mim, o desafio hoje é multiplicar esses cases de sucesso para a gente subir a produtividade média, subir os índices médios da pecuária brasileira. Quando você fala em demandas de mercado, você fala somente das demandas de mercado nacional, que a Nelore é líder no mercado, ou você também tem um olhar no mercado internacional? Sem dúvida, olhando para o mercado internacional. Especialmente no momento como esse, que o país, o poder aquisitivo da população, ele está restrito, a gente tem condições no país que não permitem, nesse momento, uma evolução tão grande no consumo, na demanda. Então, o que sustenta o mercado, os preços no mercado interno hoje para o produtor, sem dúvida nenhuma, é o mercado internacional. E ainda existe muita demanda para o Brasil avançar no mercado internacional. Então, nós temos que seguir produzindo de forma competitiva para atender o mercado interno, mas sem dúvida nenhuma buscar cada vez mais mercados internacionais, que é o que dá sustentação, principalmente para o produtor. E alguns pontos de atenção que o produtor brasileiro tem que ter quando você avalia produção com eficiência, com resultado, olhando o mercado interno, a análise genética, um olhar no futuro. Que análise você pode falar para a gente? Olha, sanidade é o ponto-chave, condição sine qua non, que a gente sempre tem que estar atento, né? Nós hoje somos num status livre de aftosa, temos que, junto, obviamente, com os órgãos de defesa, estar muito atento em relação a isso. Junto com isso, não se esquecer das outras zoonoses, das outras enfermidades que acometem tanto e impactam, tanto do ponto de vista da saúde, como do ponto de vista econômico. Não podemos descuidar de vermifugação, de clostridiose, de tudo mais. Esse tem que ser um ponto de atenção contínuo e sempre máximo, e sempre buscar melhoramento genético, uma melhor nutrição para se manter competitivo. Lembrando que o melhoramento genético é coisa simples. Não se deve espelhar somente na ponta lá. Fazer melhoramento genético é simplesmente você agregar ao seu rebanho algo melhor do que você já tem e ir subindo passo a passo. Então, com sanidade, com melhoramento genético contínuo e com uma nutrição eficiente, acredito que esse é o passo a passo que nós vamos continuar evoluindo. Perfeito, André. Pessoal, acabei de falar com o André Locatelli, gerente executivo da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. André, muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Pessoal, é a Feed & Food diretamente da Free Corte em Presidente Prudente.